Domingo aí deve... Deus. Ainda com o empate ontem com o São Bernardo, 23, ainda pode ter uma chance de perder a liderança. Então, precisa de um empate contra o Guarani. Né? Você acha que titular? Olha, não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque o jogo contra a Universidade Central... para aí. Lá, não para, né? Ele não é para. Vocês estão de brincadeira. Não é para. Não é para. É o seguinte. O cara tem um lá que tem a barriga maior que a minha, velho. Pera um pouquinho, Parece o gente. Popó, Pera um cara, pouquinho. parece o Popó, Eu não arriscaria colocar todo mundo reserva contra esse time da Venezuela, não. Todos reservas eu não arriscaria. Porque, cara, a culpa disso é do próprio Corinthians. E jogando lá, fez um papelão. E se der uma zebra? Você é Papelão, louco, foi um mano. papelão. Então, assim, não é bom abusar da sorte. Entendeu? Não acho bom abusar da sorte. Agora, sinceramente falando, quanto o Guarani, não sou de colocar força máxima, não, sabe? Porque a primeira colocação, no geral, é muito importante, etc e tal. Mas, sinceramente, cara, o Corinthians, aliás, nessa fase, eu acho que tem que se dedicar muito, já pensar tanto na Libertadores, né? Na próxima fase, inclusive, já, porque vai pegar um equatoriano e o primeiro jogo vai ser lá. Dependendo É o Barcelona, de quem for, né? tem altitude, né? Já ainda não tá definido, mas nível um pouco acima. Parece, né, que vai Guayaquil ser, não né? tem altitude, mas Quito já tem altitude, que seria o time Mas time é chato, da hein? Nacional. Time é chato aí, Barcelona. Né? É um time chato. Então, não sei, cara. Sinceramente falando, pra domingo, eu não sei se precisa colocar todo mundo pra jogar também, não. Né? O Corinthians tem que estar preocupado já, tem que pensar um pouquinho mais adiante. Porque o que tem apresentado, principalmente, mano, em jogos importantes, tá deixando a desejar. Você pega um clássico contra o São Paulo, né? Perdeu com autoridade, eu diria. Contra o Palmeiras, na Bacia das Almas, arrancou um empate. E contra o Santos, nos primeiros 15 minutos, o Santos destruiu. E no final do jogo ainda deu uma canseira. Aí vai pegar um timeco da Venezuela. Eu falei na transmissão, mano, os caras da Venezuela lá, de 2 uma. Eu acho que o pessoal da rouparia, que mandou lavar a roupa, colocou na lave seca, colocou 2 horas pra secar. Quando você põe 2 horas pra secar na lave seca, encolhe a roupa. Né? Porque a camisa dos caras, a roupa tava apertada. E tinha uma criança no meio lá. Tudo apertada a roupa dos Os caras tudo lá. gordo, mano. Ô, mano, os caras tá tudo com a roupa apertada. Eu falei, não é possível. Não, parecia o teu time lá, amigos do De Paula. Ô, De Paula. Seca, os caras tão gordos. Ô, De Paula, não parecia time de firma? Com uma criança, que é o filho do dono, fala, meu filho vai jogar. E os gordos juntos. É um time de universitários. Então era o Bedel, tava jogando, o professor de química. O filho do dono. Acabou o jogo, tinha um churrasco do lado do campo ali. Eles foram comer um churrasco, os jogadores. Ô, mano, com relação ao domingo, eu não, olha, sinceramente, mano, não sei, cara, o que vai fazer na sequência aí, sabe? Tá uma situação. O que era pra ser muito fácil e tranquilo, acabou colocando uma pulga atrás da orelha, viu? E é por isso mesmo, De Paula, que eu optaria por jogar com o time titular domingo. Pra mim, eu não sei até que ponto que não tá pesando o fato do Corinthians ter preservado tanto o time titular aí nas partidas do Campeonato Paulista. A gente vê, por exemplo, o Garro, é um cara que voltou agora, precisa de ritmo de jogo. Você só constrói o ritmo de jogo jogando. Você vê Memphis e Yuri Alberto, durante boa parte das primeiras partidas da fase de grupos do Campeonato Paulista, também foram preservados. Então, nesse ponto, De Paula, eu acho que o Corinthians agora precisa começar a pensar no imediato. Porque a gente já tá falando de 2 meses. Vai preservar o time titular até quando? Eu acho que esses caras precisam de rodagem. O Corinthians, no ano passado, ele começou a jogar bem justamente pelo entrosamento que ele conseguiu no Campeonato Brasileiro, que foi um time remontado praticamente no meio da competição, e aí o Corinthians começou a jogar bola. Então agora, cara, tem que parar com esse papinho de tipo, mas precisa ter um certo cuidado, os caras estão voltando agora. Estamos no final de fevereiro, cara, acabou. 2 meses já é o suficiente para esses caras se recondicionarem. A gente não tá falando do Alex Atala pegando um gordo que operou, fez uma bariátrica e entrou na academia. A gente tá falando de jogador que tem memória muscular, porra. Então, pra mim, acabou... mano, não deu 2 meses ainda, hein? Não, mas, Domênico, meio, nem porra, velho, é memória muscular, irmão. Memória muscular. Os caras começaram a treinar no começo de janeiro e agora estamos já no final de fevereiro, dia 20, porra, 21. Então acabou, irmão, acabou. O Corinthians hoje, ele depende e carece, De Paula, primeiro, de uma melhor forma física, porque o segundo tempo do Corinthians, sempre o time cai o rendimento. Aí vão falar, mas é porque o Corinthians tira o pé. Não é só tirar o pé, o time morre. E aí é um grande ponto negativo também, porque aí o Ramon Dias precisa começar a mexer no time, e aí começa a entrar essas desgraças que tem lá. Rian, Léo Maná, começa a entrar tudo isso daí.
Uma dessa aí, Romero, todos esses caras começam a entrar. Então, se tiver numa melhor qualidade física, já evita desses caras ter que entrar, talvez, na metade do segundo tempo. Entra faltando 5 minutos. Segundo ponto, De Paula, precisa meio que colocar esses caras pra correr também, pra esses caras tomar um choque, já que no domingo aí o Corinthians tem a obrigação de vencer o Guarani, até o empate já garante a melhor campanha, mas pra esses caras já ouvir da torcida também, já que o jogo é na Neoquímica Arena, pra eles tomar uma prensa também, tomar uma cobrança, pra esses caras sentir qual é que é, porque dá a impressão que esses caras, muitos deles, esqueceram onde estão jogando, De Paula. É inadmissível o Corinthians ter o comportamento que tem dentro de casa, é um leão dentro de casa, e fora é um gatinho. Pega os jogos que o Corinthians fez fora de casa, em jogos importantes, os 2 clássicos aí contra São Paulo e Palmeiras, a postura foi nojenta, assim contra o time da Venezuela também. Pode ter sido até por displicência, mas foi absurda a forma como o Corinthians jogou no meio de semana. Um time aí mordendo fofo, aquele toquinho sem progressão, era aquela posse de bola improdutiva, contra um time praticamente varziano, semi-amador. Então o Corinthians perdeu uma grande oportunidade de já encaminhar a classificação no jogo de ida. O jogo de volta era só para cumprir tabela, De Paula. Era praticamente um pró-forma. Agora não é. Pois é. Foi o que eu falei. Outra coisa, sobre rapidamente, tem umas coisas do Corinthians que estão me estranhando, né? Por exemplo... Pode seguir aí. O Hugo, lateral esquerdo, é titular do time. A informação que chegou é porque o Matheus Bidu, que não é o Roberto Carlos, bom dizer bem, né? Que não é o Roberto Carlos, não é o Marcelo, né? Ele vence no final do ano o contrato e o empresário já buzinou. Ó, é o seguinte, tem que ter um aumento aí pro Biduzinho. Tá, porque o bagulho tem que aumentar, não sei o quê. Aí, diz que a comissão técnica falou, o cara já tá querendo, então espera um pouco aí, vai resolver a questão. O contrato vence em dezembro, nós estamos em fevereiro. Começar a questão e com isso vai colocando o Hugo pra jogar. Eu não tenho culpa que o Matheus Bidu quer ganhar mais, mas deixa o cara jogar, que eu tenho que aguentar o Hugo. Pelo amor de Deus. E o Palácios, que é o outro lateral esquerdo, ninguém sabe, ninguém viu, mano. Palácios ficou 3 dias afastado, não foi relacionado, aí apareceu lá. Opa lá, apareceu o Palácio. Né? Aí entrou 2 minutos, sumiu de novo o Palácio. A gente não sabe do que tá acontecendo com o Palácio. E olha como são as coisas, De Paula. Até o ano passado, o São Paulo não reclamava da lateral esquerda. Esse ano, o São Paulo tem a melhor dupla de laterais esquerdos de São Paulo. Enzo Dias e o Wendel. Pode comparar com as outras duplas aí. Pode ser uma boa verdade. O Piqueires também é bom jogador. E tem debandada no Corinthians, hein, ó. Então, mas o seguinte, só terminando. Viu, mano? Tem que ficar esclarecido isso, que nós não somos obrigados a aguentar o Hugo de titular. Entendeu? Alguma coisa tem que ser feita com relação a isso. E outra coisa, vou entrar num campo espinhoso aqui, mas eu tenho que falar porque... Boa, Luiz. Eu não vou aguentar. Eu não ia falar não, mas não teve jeito. Tem todo o direito do mano discordar, dos amigos aqui, os ouvintes, mas eu não vou aguentar, cara. Porque é o seguinte, Memphis, né? Bacana. Acabou o amor. Memphis joga pra caramba. É a Maísa. Joga pra caramba. Tá lá, é baita referência, é um cara humilde, um cara bacana. Deve ser legal pra caramba ser amigo do Memphis. Deve ser mó barato. Mas é o seguinte... Pega o óleo. Nós temos que... O jogador de futebol, ele tem que entender que primeiro ele é jogador de futebol. Depois ele é o resto. Megastar. Entendeu? Porque assim, o time já não tá, sabe? Não tá aquela maravilha. Um joguinho sem vergonha lá na Venezuela. Aí tá lá o Memphis apostando que tá no pôquer com o menino Ney. Sabe? Tá lá no pôquer com o menino Ney. Tá frigideira, hein? Tá Sombra frigideira. Com Buzanfa. Buzeira. Tá conhecendo melhor a Maísa. Buzanfa, Buzeira. Sei lá quem. Buzanfa, Buzeira. Tá lá com o Buzeira. Aí no outro dia tem a festa lá com tudo, mas Jorge Benjor. Uma festa lá também. Assim, eu concordo. Eu não sou fiscal de jogador, até porque o Corinthians, histórico de jogador do Corinthians que bebia, jogava pra caramba, né, mano? O jogador que jogava melhor que o Corinthians era tudo bêbado. Né? Então, assim, era melhor. O Corinthians teve uma fase boa de jogador que enchia o caneco e jogava no outro dia. Mas os caras têm que entender o seguinte: tá no Corinthians, é pressão, malandro. É pressão no bagulho. Tem que andar na linha. Se o time tá ganhando, a torcida sai junto e bebe junto. O time tá mais ou menos, se resguarda, resolve dentro do campo e depois dá o rolê. Sabe? Porque, infelizmente, eles são pessoas públicas, eles escolheram isso. Se ele não quisesse ser pessoa pública, não quisesse ter a vida, entre aspas, fiscalizada, torcida, imprensa, vai fazer outra coisa. A partir do momento que o cara quer jogar bola, ele tem que respeitar o bagulho, mano. Tem que ir lá
Primeiro, joga a bola. Crime, depois faz os extras, sabe? Na minha modesta opinião, mano. Crise, né? Estou contigo, né? De Paula. Eu acredito também aí que o Memphis, ele tem que ser cobrado, inclusive por ser a maior estrela do time. E esse rótulo aí é proporcional ao nível de cobrança também. Ele precisa entregar dentro de campo e até agora, em 2025, não entregou. Ele vive de lampejos aí, um lance ou outro que ele fez aí, que qualidade não dá pra questionar que ele tem. Lembra aí o lance contra o Palmeiras, que ele deu um elástico aí dando uma caneta no Mike, assim como outros dribles que ele deu também aí, inclusive participações em gols que ele fez também. Mas, cara, ainda tá bem abaixo do que ele jogou ano passado. E a grande esperança em termos de qualidade técnica que o Corinthians tem é ele e o Garro, cara. É ele e o Garro. Apesar do Yuri Alberto ter sido o artilheiro do Corinthians ano passado, mas tecnicamente falando, os dois que são a referência mesmo, o Garro, que tá voltando agora também, depois desse longo período que ele ficou parado, e o próprio Memphis aí, que também por opção técnica aí da comissão aí, acabou sendo preservado durante boa parte da competição e do Campeonato Paulista. Mas tô 100% contigo, De Paula. Mas na moral, mano, o De Paula, que é um homem da lei, o Domênico Gato, ele tá cerceando o direito de ir e vir do nosso querido Memphis Depay. Né, o Domênico? Acho que assim, o cara no momento de folga, ele pode praticar o que ele quiser. Aliás, o pôquer é um esporte, tá? Pra quem não sabe aí, o cara ele tá praticando esporte no momento de lazer bacana, dele. velho. O De Paula, esse canalha que é um homem da lei, tá cerceando o direito de ir e vir de Memphis Depay. Isso é um absurdo. Eu quero é que ele jogue bola. E a última do Corinthians aqui, ó, debandada, hein? Debandada, pessoal começando a ver a crise no Corinthians, ó. Pedro Raul tá se acertando com o Ceará, hein? Tá indo embora por empréstimo. Você acha debandada isso? Debandada. Ele já viu que o acho clima que é um não tá bom. favor que ele faz. Tá indo pro Ceará até o final de 2025. Tem família, o rapaz. E o Pedro Raul, segundo a informação, o Ceará tá completamente maluco. Eu vou agradecer ao Ceará, eu vou até lá cumprimentar o presidente do Ceará. Quer pagar 70% do salário. É, isso mesmo. Porra, meu, eu falei, caraca, velho. Que benção, velho. Ele deve ganhar uns 700 pau, por aí. Tudo isso? Porra! Ô, louco, esse cara ganha tudo isso? E 5 anos de contrato. 5 anos de contrato. Caraca, mano. 700 pila por mês. Aí o Ceará Deus, vem. hein? Tão tentando, Futebol é uma benção. que estão tentando, né, mano, convencer o Pedro Raul. Se precisar, nós vamos lá. Vamos lá, Leva sabe? ele. Vamos até Aparecida de joelho, sabe? Pagando 70% ainda no Ceará. Tinha que fazer um empréstimo por 5 anos, mano, não por um ano só. Verdade, concordo. Tá louco. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo e pra Letícia, a filhinha dele, que estão ouvindo a gente. Eles te adoram, Esse é mano. o Coringão que recusou mais uma proposta por Rodrigo Garro, lá do Zenit da Rússia. Proposta girava em torno aí de 25 milhões de euros, algo em torno de 150 milhões de reais aqui no Brasil. E ainda segundo informação, o Timão recusou essa oferta e pediu para o Zenit uma contraproposta no valor de 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais para poder liberar Rodrigo Garro e ainda assim pediu o restante dos direitos econômicos que o Coringão possui do atacante Yuri Alberto, que antigamente pertencia ao próprio Zenit da Rússia. O Corinthians hoje detém 50% dos direitos econômicos do atacante, que teve seu nome também ligado aí à Inter de Milão nos últimos dias, com desejo de levar o jogador para Itália. E Ramon Dias, que vai ter uma dor de cabeça para essa reta final do Paulistão. Notícia de última hora que infelizmente Ranieri voltou com uma lesão de grau 2 no seu bíceps femoral e o tempo de recuperação previsto é aí de mais ou menos 4 semanas. Com isso, eu acho que fica muito claro aí na titularidade do Coringão que provavelmente Martínez, infelizmente, estava indo muito bem pelo lado direito do campo, criando jogadas pela direita, enquanto o Carrillo estava sendo mais deslocado para o lado esquerdo do campo, enquanto o Ranieri ficava como primeiro volante. Provavelmente Breno Bidon deve tomar essa posição de titular. Ramon Dias deve colocar o José Martínez ali como primeiro volante e manter o Carrillo no lado direito do campo, fazendo ali parceria com Mateuzinho, também Yuri Alberto e Memphis Depay, às vezes variando ali na frente, e Breno Bidon pela lateral esquerda. Então vamos ficar sem Ranieri aí por 4 semanas, jogador que saiu chorando de campo porque entendeu que ele estava vivendo um bom momento
no Corinthians desde o final da reta passada, quando retomou a titularidade. E o Coringão, que tem adversário definido para as quartas de final do Paulistão, e vai ser o Mirassol. Então o Coringão vai enfrentar o Mirassol, apesar da derrota que ele teve para o Red Bull Bragantino por 3-0. Então, com a primeira colocação assegurada, a Neoquímica Arena será o palco para o duelo único. Um jogo apenas nas quartas de final, Corinthians e Mirassol, e a partida deve ocorrer entre 1 e 2 de março. E aí, Fel, gostou desse adversário do Coringão? E o Corinthians precisa mudar a postura. E, na minha opinião, igual a do Mano aí no vídeo, eu concordo que tem que parar agora de poupar jogadores, que a gente viu que não adianta nada. Já é final de fevereiro, indo para março. Coloca os titulares em campo para ganhar ritmo de jogo e para enfrentar, seja qual adversário for e qual partida for, que o Corinthians agora precisa desses jogadores seriamente comprometidos com o futebol demonstrado dentro de campo depois da palhaçada que a gente viu. Os jogadores ficaram ali quase 10 dias preparando para a estreia na Libertadores e apresentaram aquela vergonha de futebol. Vale a pena poupar, na minha opinião. Até que foi interessante a estratégia de Ramon Dias, mas para aquilo que a gente esperava e empolgou a Fiel para a estreia da Libertadores, não mostrou resultado nenhum. Jogadores que chegaram descansados, parecia mais cansado que o próprio time, que pode dizer um subtime da Venezuela. Infelizmente saímos com um empate de lá. Então Corinthians e Mirassol aí nas quartas de final do Paulistão 2025. Coringão tem muitas chances e é o grande favorito para vencer a competição. E a notícia de momento, lateral esquerdo Angileri, argentino que estava bem perto de fechar com o Corinthians, só faltava praticamente a assinatura, parece que essa negociação esfriou. E o motivo é simples, Fiel. Parece que Angileri tem outras opções e propostas na mesa. E parece que o Getafe está vendo essas outras propostas como melhores do que a do Corinthians. E o Corinthians deixou muito claro que não tem intenção de desembolsar nenhum valor para trazer um jogador que não joga 9 meses, que informações da diretoria de Fabinho não seria um grande problema, mas a partir do momento que o Corinthians tiver que desembolsar algum valor, a negociação com o lateral esquerdo de 30 anos, Angileri, não se torna mais interessante, até porque seria uma oportunidade de mercado. Corinthians que vem com dificuldades na lateral esquerda e também na direita, e isso ficou muito claro nos últimos jogos. Então Angileri aí viria com uma responsabilidade de ser o titular dessa lateral esquerda, que teve como Palácios o ideal substituto e titular da posição, mas que até agora, depois de uma lesão séria de 1 ano, não vem nem sendo relacionado direito para os jogos. Então, negociação entre lateral esquerdo e Corinthians parece que não vai mais acontecer a 8 dias do final da janela de transferências do início do ano. Temos uma última informação aqui também, Fiel. Memphis Depay, ele arrecada simplesmente R$1,5 milhão de reais por bater uma meta que estava estipulada em seu contrato. Memphis Depay tinha no seu contrato, a partir do momento que ele batesse participação em 15 gols do Corinthians, seja fazendo gol ou dando assistência para algum dos gols do Coringão em 15 oportunidades, e ele desembolsaria R$1,5 milhão de reais, e isso aconteceu na última quarta-feira diante do Universidade Central, no momento que ele deu um passe para Carrillo marcar o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Nesse momento, Memphis Depay somou entre gols e assistência 15 participações em gols, desembolsando assim facilmente R$1,5 milhões de reais para sua conta bancária. E Neto aí que esculachou o jogador, entre outros, que já vem cobrando uma melhor representatividade do holandês dentro de campo, com o seu futebol e também toda a experiência para passar para novos jogadores que estão ali. E o Corinthians tem tudo aí para levantar troféus nessa temporada, se decidir jogar o verdadeiro futebol que tem como capacidade nesse elenco que foi construído em 2024. Se gostou do vídeo de hoje, Fiel, já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, para não perder nada do Coringão. Até o próximo vídeo. Valeu!